base da palavra de Deus, essa noite eu gostaria de trazer alguns ensinamentos para que eu e você, nós saiamos daqui, iniciemos essa semana preparados, entendendo o valor da nossa família. E eu queria fazer uma pergunta para você. Obrigado. A pergunta que eu faço é: a sua família é importante para você? Você consegue pensar um pouco nisso? A sua família é importante para você? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. A sua família é importante para os seus vizinhos? Ou eles ficariam muito felizes se você se mudasse? Hein? É uma pergunta importante a ser feita também. Eu recentemente mudei, eu tenho 3 filhos, então recentemente mudei para um condomínio onde eu creio que alguns vizinhos ficaram incomodados, porque os 3 fazem muita bagunça. Embora a gente tenta, segurar, mas criança é criança. Mas e aí? A sua família é importante para a vizinhança onde você mora, a sociedade onde você mora? Eu estava lendo uma reportagem falando sobre a importância da família na sociedade, e tem um comentário que me chamou a atenção, um comentário de um adolescente de 14 anos, vai aparecer na imagem aí. O Carlos Bernardo, ele escreveu assim: a família é a primeira sociedade que convivemos e que levamos por toda a vida, portanto, base para a formação de qualquer indivíduo. Uma família cercada de amor, paciência, respeito e cumplicidade educa e forma indivíduos seguros e aptos para o convívio social. Me chamou a atenção, primeiro, por ser um adolescente falando isso, mas ao mesmo tempo, com a fala dele sobre a percepção sobre a importância da família e muito mais isso, a construção dessa família e o quanto essa família pode deixar marcas na sociedade que vive. É egoísta da nossa parte, muitas vezes, a gente achar que a gente veio para esse mundo simplesmente para poder viver, aproveitar da nossa forma, e esquecemos que a minha vida, a sua vida, a nossa família, de alguma maneira impacta e faz diferença no local onde nós estamos inseridos. E deveria fazer. A família, diante do plano de Deus, o propósito pelo qual Deus criou a família, tem um porquê, não foi à toa. Existe um propósito, como de alguma maneira nós podemos ver na própria palavra de Deus. E nós podemos ver diversos princípios que norteiam, sim, a nossa vida como discípulos de Jesus, mas o quanto de fato mostra a importância que na construção ou na vivência da nossa família, no dia a dia, isso impacta a sociedade, o local onde nós estamos inseridos. Então isso é uma responsabilidade. Cada um que está aqui, dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, como eu falei no início, tem uma responsabilidade diante da sua família. Seja você pai, seja mãe, seja você filho, filha, tem uma responsabilidade. Abre sua Bíblia aí, no livro de Deuteronômio. Eu queria ler, texto muito conhecido, vai aparecer no telão também, mas quem quiser abrir para marcar, rabiscar, fazer anotação, faça isso. Eu quero ler então Deuteronômio, os versículos 4 ao 7. O texto nos diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Queridos, se nós formos olhar para o contexto do texto que nós estamos lendo aqui, o que se vê na vida de Moisés, que é o transmissor dessa mensagem, é um comprometimento profundo com a glória de Deus, no sentido de viver algo que transmita isso, que de alguma maneira deixe claro isso, que de alguma maneira transpareça na sua forma de viver. O grande propósito de Moisés, quando ele compartilha isso, era que o povo obedecesse a essa ordem. E através e como reflexo dessa obediência, eles pudessem prosperar na terra que eles estavam prestes, que o Senhor estava prestes a entregar a eles. Que como reflexo dessa obediência, eles pudessem crescer, eles pudessem prosperar. Queridos, a resposta que talvez você tenha buscado há muito tempo,
A resposta, quem sabe, que você precisa para a sua família, para o seu relacionamento, para os seus filhos, essa resposta está diante da obediência e da instrução da palavra de Deus. Nós podemos buscar tantas outras ferramentas. Eu quero uma família melhor. Eu quero viver dentro da minha casa, eu quero viver melhor. Eu preciso buscar ferramentas que me auxiliem a ser um pai, uma mãe melhor, a ser um filho melhor, a ser um marido melhor, a ser uma esposa. Queridos, nós podemos buscar diversas ferramentas, mas a resposta que nós precisamos está diretamente à obediência e instrução à palavra de Deus. Deuteronômio, esse texto que representa hoje até mesmo uma profissão de fé do povo judeu, onde eles diariamente, de alguma maneira, eles leem esse texto com seus filhos, eles recitam esse texto com seus filhos, ao chamar Israel, eles declaram: o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. E diariamente eles falam isso. Eles recitam isso, porque eles entendem que essa profissão de fé, esse falar diariamente, lembra eles que sim, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, e a nossa resposta está nele, a nossa necessidade, aquilo que vai nos suprir, está diretamente ligado à presença, à busca que nós temos do Senhor. Eu queria, através desse texto, trazer alguns ensinamentos para nós, para a gente parar para perceber de que maneira que na nossa caminhada familiar, os nossos filhos, ou você que de alguma maneira tem a sua caminhada aí dentro da sua realidade familiar, você vai intencionalmente viver um discipulado, vai viver uma realidade de crescimento onde o Senhor, o seu Deus é o único, é o único. E no versículo 4, quando ele fala: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, eu quero trazer um primeiro ensinamento, que é a autoridade máxima. O Senhor Deus é único. O povo que reconhece Deus, que reconhece o único Deus para tudo que está fazendo, para o quê? Para escutar a esse Deus, para entender a ordem desse Deus, qual é a direção que esse Deus está mandando, qual é a ordem que ele tem para mim. Aquela nação tinha saído de uma escravidão, de uma vida de escravidão, e de alguma maneira existia uma cultura ao qual eles adoravam diversos deuses, e a terra ao qual eles iriam conquistar, existia uma cultura também de adoração a outros supostos deuses. Então, muitas distrações poderiam ser suficientes para eles deixarem de olhar para o único Deus. Reconhecer que Deus é o único Senhor faz com que a gente escute aquele que sabe de todas as coisas, aquele que te criou, aquele que te conhece, sabe das suas dores, sabe dos seus desafios, sabe dos seus conflitos, sabe das suas maiores alegrias também, seus maiores sonhos, satisfação, aquilo que você mais tem como satisfação no coração, o Deus que te conhece. Quando nós reconhecemos esse único Senhor, nós nos tornamos uma pessoa segura, não por aquilo que as pessoas falam, ou por aquilo que as circunstâncias muitas vezes me direcionam, mas porque existe um Deus que me conhece, esse é o único Senhor, e Ele sabe das minhas necessidades. Isaías 45:5 fala: eu sou o Senhor, e não há nenhum outro além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha admitido. Quando nós entendemos que existe um Deus, eu lembro que quando eu me converti, eu tinha 18 anos, 18 para 19 anos, e eu tinha uma percepção sobre Deus. Deus é um cara que me criou, criou todas as coisas, mas é Ele lá e eu estou aqui. É Ele lá e eu estou aqui, eu tenho que me virar. E quando eu me converti, quando eu reconheci quem era o Senhor, meu Salvador, aquele que me transformou, aquele que me resgatou, virou uma chave, e eu entendi que eu me relacionava com Ele. Eu entendia que não existia outro Deus mesmo a não ser Ele, e que esse Deus estava perto de mim. Esse Deus se relacionava, eu podia me relacionar com Ele, eu podia caminhar com Ele. Queridos, quando nós entendemos que a autoridade máxima, Ele é o único Senhor, eu vivo, eu caminho com Ele, e isso começa a refletir na minha vida. Eu sou transformado, é muito mais do que eu falar, mas eu viver o que a palavra diz. É muito mais do que eu saber o que a palavra de Deus diz, e às vezes a gente vem para a escola bíblica, a gente conhece a Bíblia, a gente lê tantos textos, mas na hora que precisa ser aplicado esse texto, a gente não aplica. Na hora que eu preciso colocar em prática esse texto, eu
eu quero negociar. É muito mais do que falar, mas é viver. É muito mais do que um pai e uma mãe ensinar um rito religioso, mas é mostrar um relacionamento com Deus, uma vida com Deus. Queridos, tudo que eu mais quero, sim, é levar meus filhos para a igreja, levar ele para a classinha, como eles estão agora lá, se relacionar com as pessoas que estão aqui, mas eu preciso, em primeiro lugar, levar eles aos pés de Jesus, a relacionamento com Jesus. E eles vão ver isso aonde? Dentro da minha própria casa. Dentro da minha própria casa. É diante de uma situação onde eu já não tenho mais saída, não tenho mais resposta, meu filho vai ver em mim, eu buscando a presença de Jesus. Ele vai ver em mim que a resposta que eu tanto preciso está na presença de Jesus. E nessa caminhada nós vamos crescendo como família. Nós vamos entendendo que sim, existe uma autoridade máxima, e essa autoridade máxima está no único Senhor, o único Deus. O salmista declara no Salmo 112, aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Olha, reflexo de um homem, de alguém que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. O reflexo: seus descendentes serão poderosos na terra, serão como uma geração abençoada e homens íntegros. É isso que você deseja para a sua família? É esse reflexo que você deseja para a sua família? Então, tema no sentido de temer ao Senhor, temer a presença do Senhor, temer no sentido de você buscar e entender que Ele é o único, é a única resposta, é a única necessidade de busca que eu preciso para que eu possa caminhar bem, isso refletir na vida da minha família. De que maneira que você tem deixado claro que Deus é o único Senhor, aquele que direciona a sua vida, a sua família? De que maneira que as pessoas que estão próximas a você conseguem perceber isso? Queridos, quando nós declaramos como família que Deus é o único Senhor, nós reafirmamos o quanto essa declaração nos fortalece. Essa é a base. O Senhor, o nosso Deus, é o único, não há outro. No versículo 5, ele continua: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E o segundo ensinamento é a lealdade máxima. Ame o Senhor de todo o seu coração. Quando Moisés ele compartilha isso com o povo, ele está dando uma instrução geral, ele está passando um desafio para todos, mas a decisão é particular, é individual, é para cada um, o seu coração, a sua alma, as suas forças. Existe um direcionamento que é pessoal. Nós podemos lembrar o texto de João, capítulo 14, versículo 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o quem me ama. Esse é quem me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Um Deus que se revela. Um Deus que se revela quando nós caminhamos com Ele, quando nós estamos perto dEle, quando nós buscamos a presença dEle. É um Deus que se revela. Amar o Senhor de todo o coração tem como reflexo a revelação de Deus, a revelação de quem Ele verdadeiramente é, do cuidado, do sustento, do amor dEle sobre as nossas vidas. E queridos, quando nós amamos a Deus, nós não amamos como uma moeda de troca. Eu não posso amar a Deus por aquilo que Ele pode me dar, porque aquilo que Ele pode me dar, Ele, na verdade, Ele já fez. Eu amo a Deus por quem Ele é, porque eu posso confiar nele, porque eu posso descansar, porque eu conheço quem Ele é, por isso que eu amo a Ele. Recentemente eu tive uma experiência no meu pequeno grupo, de uma família que estava nos visitando, e tinha uma criança de 7 anos, e no momento de oração, essa criança, né, a Helena, pediu oração pelo seu primo de 13 anos. Seu primo de 13 anos estava com câncer. E a Helena compartilhando, pedindo oração. Eu queria muito que meu primo fosse curado. Do jeitinho dela, como criança falando, eu queria muito que meu primo fosse curado. Mas eu sei que a vontade, e ela falou justamente isso, eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
e que a vontade dele seja feita. E se Deus quiser curar meu primo, ele vai curar. Mas se ele quiser curar de outra forma, ele também vai curar. E isso me chamou a atenção porque, olhando para uma criança de 7 anos, com essa percepção de vida, eu falei, uau, os pais estão conseguindo passar um valor extraordinário para essa menina, para essa criança. De quem é esse Deus? Autoridade máxima, o único Senhor. Com a certeza de que esse Deus, de alguma maneira, a vontade dele sim é boa, perfeita e agradável. E queridos, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que amamos o Senhor de todo o nosso coração, e porque nós amamos não por aquilo que Ele pode nos oferecer, mas por quem Ele é, porque Ele é Deus. Então se Ele cura, eu amo Ele, se Ele não cura, eu amo Ele também. Nem sempre é fácil receber uma resposta ao qual nós não temos como expectativa de receber. Mas quando nós amamos esse Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, seja qual for a resposta, nós sabemos que é melhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não é verdade? Por que é que nós reclamamos muitas vezes? Por que nós deixamos de adorar esse Deus, amar esse Deus? Queridos, como é triste muitas vezes conversar com pessoas onde só buscam a Deus quando realmente estão precisando e só adoram a Ele quando Ele responde do jeito que as pessoas esperam. Queridos, nós não podemos esperar que Deus nos sirva, nós vamos servir a Ele de todo o nosso coração, nós vamos amar a Ele de todo o nosso coração, e nós sabemos que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e Ele vai fazer o melhor, Ele vai fazer o melhor. Quando você ama Deus de todo o seu coração, você encontra prazer e alegria nas coisas de Deus. Essa é a diferença. Quando você fica tentando fazer moeda de troca ou condicionar o seu amor por Deus, se Ele fizer isso, eu amo Ele. Se Ele me responder isso, eu amo Ele. Se Ele fizer isso, queridos, nós amamos Ele porque Ele é. E Ele é o Senhor, o nosso Senhor, o único Senhor. Amar a Deus de todo o coração é amar a vontade dEle. A vontade dEle. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você já parou para pensar? Às vezes parece óbvio a gente, puxa, mas você já parou para perguntar para Deus qual é a vontade dEle para a sua vida? Qual é a vontade dEle para a sua família? Qual é a vontade dEle para o seu futuro? Pergunta. Se você ama Ele de todo o coração, pergunta, porque Ele tem um propósito, Ele tem uma direção. A pergunta que eu faço também para você é: você tem amado o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças? Queridos, quando nós declaramos como família que amamos o Senhor, nós reafirmamos o quanto a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós estamos fazendo isso constantemente. Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Versículo 6, ele continua, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. O terceiro ensinamento que eu trago é a referência máxima. Guarde a palavra de Deus. E guardar a palavra de Deus é o lugar mais precioso, onde há vida. Se não tem coração, não tem vida. Então eu guardo a palavra. Nós podemos lembrar do Salmo, o salmista no Salmo 119 falando: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Os guerreiros nós temos o costume de decorar os versículos. Queridos, quantas vezes é difícil decorar os versículos, vários versículos, né, Bruno? É difícil. Mas nas tentativas, na persistência, você consegue decorar. E queridos, quantas vezes, perdi às vezes experiências que eu tive, em momentos que a tentação veio, em que a raiva, o desejo de pecar veio, e aquilo que estava guardado no meu coração, a palavra de Deus, veio à mente. Eu pude recitar e eu pude entender: Deus, eu não preciso disso. Eu não preciso caminhar dessa maneira. No texto, se nós formos olhar para o contexto, o Senhor quis instruir Israel, mas muitos rejeitaram em seu coração.
Queridos, se eles tivessem respondido à instrução que Moisés estava dando ali, queridos, eles abreviariam muitas coisas. Se eles tivessem obedecido à voz do Senhor, rapidamente eles iriam vencer os inimigos, eles iriam prosperar e ter segurança. É muito importante para nós a gente ouvir a voz do Senhor. Mas muitas vezes as distrações tomam conta. A gente escuta tantas coisas, e hoje em dia, a internet, né? A gente consegue ouvir tantas coisas boas, mas tantas coisas ruins. A gente consegue ouvir tantas coisas que aquecem o nosso coração, que acrescentam em nossas vidas, mas tantas coisas que nos afastam. A voz do Senhor nunca é de acusação. A voz do Senhor nunca deixa dúvidas. Sabe quando você está naquele momento, será que essa é a voz de Deus, é a minha voz? Será que eu estou ouvindo a voz de Deus? Será que eu não estou ouvindo? A voz de Deus nunca vai trazer acusação para você. Se existe uma voz te acusando, com certeza não é do Senhor. Se existe uma voz que está te deixando com dúvida, com certeza não é a do Senhor. A voz que vai nos mostrar uma nova rota, que vai nos dar uma direção, que vai trazer conforto, essa sim é a voz do Senhor. Qual é o direcionamento que você precisa para a sua família? Para onde vocês estão indo como família? Para onde? Por isso que eu fiz aquela pergunta anterior. Você sabe o propósito de Deus? Você já perguntou para o Senhor? Esse ano, eu e a minha esposa, a Ariane, nós tomamos uma decisão. Nós estamos com o Pedro Davi de 5 anos, o João com 7 anos, e dentro da rotina ali, a gente tem percebido que o quanto mais claro a gente deixar para onde nós estamos indo, quanto mais claro a gente deixar a rotina, para a criança a gente sabe que é melhor. A gente sabe que a criança entende já desde cedo. E nós criamos 4 quadrinhos pequenos que a gente coloca na entrada da nossa casa. Esses 4 quadros nos lembram para onde nós estamos indo, quem nós somos como família, o que nós queremos. Eu até poderia ter deixado a foto, acabei não colocando ali, mas eu queria ler rapidamente aquilo que nós sentamos. Eu lembro que nós sentamos na sala e começamos a conversar com as crianças. O que é que nós desejamos como família? E eles foram falando várias coisas. Nós queremos comer McDonald's todo dia, né? Nós desejamos brincar a qualquer horário, nós queremos dormir o horário que a gente quer. E eles foram falando na percepção deles, e a gente, legal, isso pode, isso não pode, isso dá, isso não dá, né? Mas nós entendemos que nós desejamos ser uma família que diariamente busca viver os princípios da palavra de Deus. Isso não pode faltar lá em casa. Buscar viver os princípios da palavra de Deus. A Bíblia tem que estar claro lá para casa. Aí o que nós queremos? Nós queremos também experimentar todos os dias a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Porque a nossa vontade muitas vezes vai querer ser comer McDonald's. Vai querer ser, eu quero isso aqui, eu sonho com isso, eu quero... Mas qual é a vontade de Deus? Qual é o desejo dele para isso? O que ele deseja? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E o que nós construímos como família? Ao longo da nossa caminhada como família, o que nós queremos construir? Amor, respeito, generosidade, honra, honestidade, doação, lealdade, amizade, perdão, para vivermos essa realidade dentro e fora da nossa casa. Dentro da nossa casa, porque começa lá em casa. A generosidade, a honra, o perdão. E fora porque nós queremos impactar a sociedade. Lembra o texto que eu li do adolescente de 14 anos? A importância da família na sociedade, o reflexo de um indivíduo que é formado dentro da sua própria casa e quando se depara com uma situação de corrupção, de mentira, ele se posiciona. E nós finalizamos com o texto que o Senhor nos deu, de Efésios 3, 20, 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na igreja de Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém? Queridos, quando nós conseguimos construir isso e nós sabemos para onde a nossa família está indo, o que nós queremos, o que nós desejamos, isso faz diferença. Já parou para pensar, queridos? Já parou para pensar a importância disso? De alguma maneira, o quanto isso pode trazer a diferença na sociedade, no local onde nós estamos inseridos. Quem sabe você vai fazer um exercício.
Quem sabe você vai sentar no chão da sala essa semana. Quem sabe você não tem mais seu filho morando com você, você vai ligar para ele, você vai orar junto com ele. Quem sabe você vai criar memórias, memoriais que possam deixar claro para onde você como indivíduo está indo, você como discípulo de Jesus está indo, mas como família também. O que nós queremos, o que nós desejamos. Quando nós declaramos como família que nós guardamos a palavra do Senhor, e essa palavra é a direção, é um norte, nós reafirmamos o quanto nós somos transformados para sermos melhores uns com os outros, mas também na sociedade em que nós vivemos. E no versículo 7, ensine-as com persistência, seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O quarto e último ensinamento que eu deixo é a persistência máxima. É o ensinamento, é o discipulado. Compartilhe a palavra de Deus. Nós precisamos ser intencionais. Não é todo dia que a gente acorda querendo ler a palavra de Deus. Não é todo dia que a gente acorda e fala: uau, vou compartilhar a palavra de Deus. Estou animado demais. Pastora Nilce, vou sair evangelizar hoje. Olha só. Não é todo dia, queridos. Bom se fosse. Bom se fosse, mas não é todo dia. Nós precisamos reconhecer isso. Mas nós precisamos ter uma persistência. Nós precisamos entender o quanto isso reflete na nossa vida, na nossa família e na nossa sociedade. O cuidado espiritual da minha família requer que eu assuma a responsabilidade. Eu preciso ter intencionalidade. É muitas vezes deixar e delegar, a responsabilidade para a igreja. A igreja vai ensinar meus filhos. Pastora Ronilson que se vire lá com os professores e meu filho vai aprender a palavra de Deus. Olha que bênção. Sim, é óbvio que vai. A igreja sempre vai estar de braços abertos, com ferramentas, disponibilidade e disposição para ensinar, sim, seja quem for. A igreja tem um papel importantíssimo, mas os pais, a família, os cuidadores têm um papel fundamental para o crescimento. Por isso que o texto fala sobre ensinar com persistência. Porque ensinar não é algo fácil. Não é algo rápido, é algo que requer tempo, disposição, esforço, paciência. Por isso é ensinar com persistência. É muito mais do que uma regra, mas é criar um hábito. Se nós não formos intencionais, alguém vai ser. Se nós não formos intencionais, a tecnologia vai ser, a televisão vai ser, os amigos vão ser intencionais. Se nós não formos intencionais, nós não podemos deixar o tempo passar, queridos. Salmo 145, uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da sua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. É uma geração falando a outra. Intencionalidade. O ensinamento tem a ver com uma geração falar para a outra, deixar um legado. Qual é o legado que você está deixando? Qual é o legado que você está criando para a sua vida, para as pessoas que vão passar perto de você, próximo a você? Qual é o legado? Qual é o legado? Nessas rotinas que eu compartilhei em relação, que eu estou tendo com as crianças, junto com a Ariane, se existe algo que a gente não abre mão, queridos, isso, eu estou contando uma experiência particular aqui, mas a gente não abre mão, é tempo de mesa com as crianças. É no café da manhã, é no almoço, é na janta, é o tempo onde a gente partilha o alimento e a gente conversa. Isso nós não abrimos mão. Às vezes eu estou tão longe de casa, mas eu falo: Ari, espera que eu vou chegar. Espera um pouquinho que eu vou chegar. E eu corro para casa para poder sentar junto com a Ariane, minha esposa, com o João, com o Davi e o Pedro, porque ali na mesa a gente tem um tempo de oração, a gente tem um tempo de conversa, é o tempo de conversa. A gente pode conversar depois e a gente conversa, não estou falando que a gente só conversa aí, mas tempo de mesa para nós é inegociável. E nós começamos a conversar com eles, e como o chamar ali que eu falei que o povo judeu faz, nós criamos 3 declarações para a nossa vida. E essas 3 declarações nós declaramos junto com as crianças ali. E algumas das refeições nós declaramos. Então nós declaramos que amamos a Jesus, nós declaramos que amamos a palavra de Deus e nós declaramos que amamos a igreja de Jesus.
que nós estamos querendo falar com isso? O que eu quero que o Pedro, o Davi e o João entendam e levem para a vida deles, que o nosso desejo é que eles entendam que a nossa base como família, que a nossa direção como família está em amar a Jesus, em amar a palavra de Deus, em amar a igreja de Jesus, servir, estar em comunhão. Queridos, já parou para pensar se na sociedade em que nós vivemos, já parou para pensar se aqui nessa região tiverem famílias que amam a Jesus, que amam a palavra de Deus e que amam a igreja de Jesus, que servem e fazem a diferença, o estrago, no bom sentido, que essas famílias vão conseguir fazer na vida de tantas pessoas. Já parou para pensar? Já parou para pensar se a sua família amar a Jesus, amar a palavra de Deus e amar a igreja de Jesus, o corpo de Cristo, fazer parte desse corpo, a diferença que a sua família vai fazer? Queridos, nós precisamos ser intencionais. Por isso que a primeira pergunta que eu fiz para você foi: a sua família é importante para você? Porque se é importante, você vai fazer algo por ela, na presença de Jesus. Se a sua família é importante para você, você vai entender que na sua realidade, no seu contexto, você vai dar passos que levem para mais perto de Jesus, que façam com que a rotina seja mais leve, com que a rotina seja direcionada para a honra e glória de Jesus, onde Ele é a autoridade máxima, Ele é o único Senhor, onde nós precisamos amar a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, que nós precisamos guardar a palavra no coração. E sim, nós precisamos ensinar com persistência, porque isso faz toda a diferença, queridos. Isso é o reflexo. Se eu conseguir fazer com que os meus filhos tenham essa percepção de vida e possam, muito mais do que falar, mas viver, queridos, eu ganhei o mundo. Eu ganhei o mundo. Eu ganhei o mundo. Essa noite, meu desafio, o seu desafio, é a gente poder ter a plena convicção, a plena certeza de que a família que Deus te deu, com todos os desafios, com todas as batalhas, com todos os conflitos, essa família, Deus tem um propósito. E diante do propósito ao qual Ele separou para a sua família, para a sua vida, Ele quer te usar. Ele quer te usar. Ele quer fazer. Lembrando da importância da família. E que sim, você está onde está. E se por acaso você respondeu minha segunda pergunta, se a sua família era importante para o seu vizinho, e você respondeu assim: meu vizinho queria me ver longe, você vai mudar essa percepção. Você vai poder trazer o seu vizinho para sua casa e falar: ei, aqui nós amamos a Jesus, e você vai aprender a amar junto com a gente aqui, vem cá. Você vai fazer a diferença nesse local. Você vai fazer a diferença na sociedade onde você vive. Declarar a autoridade máxima: ei, Deus é o único Deus, o único Senhor. Declarar que existe uma lealdade. Eu amo a esse Deus, o único Senhor, de toda a minha força, com todas as minhas forças, com tudo aquilo que eu tenho. Eu amo esse Deus. Eu não quero nenhuma distração, eu não quero amar qualquer outra coisa se não ser a presença do Senhor. Declarar que Ele é a referência máxima e a palavra dEle é o teu guia. Você vai guardar no coração. No momento de conflito, momento de desafio, momento onde você precisa de respostas, você vai encontrar na palavra de Deus. E você vai ser persistente, vai caminhar, com a certeza de que Deus vai usar a sua vida e da sua família para a honra e glória de Deus. Você pode fechar seus olhos nesse momento? Quem sabe você está aqui nessa noite. Quem sabe você está online conosco aí também, e você precisa tomar uma decisão. E a primeira decisão que você precisa tomar é uma decisão por Jesus. Porque quem sabe você até vive num contexto familiar e você fala: Tiago, não tem conflito nenhum, minha família é boa demais, nós não temos briga, não temos conflitos. Glória a Deus por isso. Mas quem sabe você não tem sido intencional. Você não tem sido intencional em levar a sua família a buscar a presença de Jesus. Você tem buscado a resposta em tantos outros lugares, mas não tem buscado na presença de Jesus.
Quem sabe nessa noite você está aqui e você precisa falar: eu preciso colocar perdão na minha família, eu preciso de restauração na minha família, eu preciso de mudança. Essa noite, enquanto nós falamos e de alguma maneira compartilhamos algo sobre família, é uma decisão entre você e Deus, para que você possa sair daqui pronto, preparado, para falar: Senhor, eu quero declarar junto com a minha família que o Senhor é o único Deus. Eu quero declarar junto com a minha família que nós vamos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças. Eu quero declarar com a minha família que nós vamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Ah, Deus, eu quero declarar junto com a minha família que nós vamos ensinar com persistência para todos aqueles que estão perto de nós, para os nossos filhos, para aqueles que necessitam aprender do amor desse Deus. Eu quero te convidar a colocar de pé e com os olhos fechados. Pode te colocar de pé. Nós vamos adorar ao Senhor. E se de alguma maneira você deseja consagrar a sua vida, se de alguma maneira você deseja tomar alguma decisão essa noite, eu quero te convidar a você a dobrar os seus joelhos aí mesmo onde você está. E com esse sinal de rendição, você vai falar: Senhor, eu consagro a minha vida, eu consagro a minha família, eu consagro e eu entendo que o Senhor tem um propósito. E eu quero que o Senhor cumpra esse propósito na minha vida e na minha família. Enquanto nós adoramos ao Senhor, se Deus falou ao seu coração, e se nessa noite você toma alguma decisão, quero desafiar você a dobrar os seus joelhos. Se você pode, aí no seu lugar, e logo após nós vamos orar aqui. Amém. Aleluia, Pai. Nós te adoramos, Pai. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Pai. Adora o Senhor. Escravo não sou mais. Aleluia, Deus. Nós não somos escravos, Deus. O Pai das luzes me libertou. Aleluia, Pai. Fui adotado como filho. O herdeiro de Jesus Cristo, em uma grande família, batizados por teu Espírito, fui adotado como filho. Sou herdeiro de Jesus Cristo, em uma grande família, batizados por teu Espírito. Pai amado, nós estamos aqui essa noite, Deus. Pelo que o Senhor separou esse tempo de adoração, esse tempo de unidade como corpo de Cristo, Deus, para adorarmos, reconhecermos a fidelidade do Senhor, Pai. Obrigado porque nós temos famílias aqui nessa noite, Deus. E cada família aqui representada, Deus, que de fato o Senhor possa ser a autoridade máxima, o único Senhor, o único Deus. Ah, Deus, que o Senhor possa ser, Pai, de alguma maneira aquele que eles vão buscar a resposta que tanto precisam, Pai. Que exista uma lealdade máxima onde eles possam amar ao Senhor de todo o coração, de todo entendimento, Pai, de toda a alma, de todas as forças, Deus. Ah, Deus, que eles possam guardar a palavra do Senhor em seus corações, Deus. E cada família aqui possa, com persistência, caminhar, crescendo em unidade, Deus, ensinando e caminhando, Deus. Obrigado, Deus, porque nessa noite nós podemos confiar no Senhor, nós podemos entregar ao Senhor as nossa família, Pai. Recebe nessa noite cada família aqui representada, Pai. Obrigado por essa igreja em movimento, que tem se movimentado neste lugar, nessa região, Pai. Que o Senhor continue a usar essas famílias, Deus. Ah, Deus, que cada família que ama o Senhor, que cada família que ama a sua palavra, que cada família que ama a igreja do Senhor, este local, possa servir para a honra e glória do Senhor, Deus. Eu declaro sobre esse lugar, Pai, famílias sendo transformadas, Pai. Eu profetizo sobre esse lugar, famílias se chegando, Pai, se encontrando o Teu amor, Pai, sendo salvas pelo poder do Senhor, do Teu Santo Espírito, Deus. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus, por cada um que está aqui, Deus. Cada família aqui representada, Deus. Nós adoramos ao Senhor, nós reconhecemos a sua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém.